Pais amados, estamos aqui para poder contemplar o Senhor em mais uma célula, em mais um culto abençoado, onde podemos realmente estar na presença de Deus. Eu quero começar já orando, buscando a face de Deus, e você que está na célula, eu quero que você possa, em nome de Jesus, estar comigo e entrar na presença de Deus. Vamos lá. Senhor Deus, nós te agradecemos, Senhor, por todos os benefícios que o Senhor fez. Nós te agradecemos, Pai, por tudo que Tu és, tudo que o Senhor fez em nossas vidas é benézia. Até aqui o Senhor nos ajudou. Obrigado, Senhor, por estarmos livres dessa pandemia, livres de todo mal, de não ter nenhum caso nessa igreja. Nós te agradecemos, Senhor, em nome de Jesus, porque o Senhor é um Deus eterno, imortal, invisível, mas real. Amados, o tema que Deus falou no meu coração hoje é uma coisa. Repita comigo aí, uma coisa. Aleluia. Então, eu quero que você possa ouvir essa palavra de Deus. No livro de Gênesis, no versículo 14, diz assim a palavra do Senhor. Abra aí a sua Bíblia no livro de Gênesis, capítulo 18, versículo 14. Diz assim: existe alguma coisa impossível ao Senhor? Essa pergunta foi feita na questão onde o Senhor diz a Abraão, porque Sara riu e disse, poderei realmente dar à luz agora que sou idosa? Para o Senhor existe alguma coisa impossível? Ele está fazendo essa pergunta para você. O que é uma coisa? Uma coisa é tudo que existe, é o que pode ser alvo ou apropriação de algo, é o que ocorre, é o que é real, é uma coisa. Uma coisa, e eu quero que você entenda algumas coisas nessa noite, nessa célula, nesse culto abençoado. Na outra passagem que Deus falou ao meu coração, ela está em João, capítulo 21. João, capítulo 21, a pergunta de João, de Jesus para Pedro. Uma pergunta muito interessante, conhecida, é, tu me amas, Pedro? Mas olha que interessante esse diálogo, diz aqui em João 21, verso 15 ao 18, depois de comerem, Jesus perguntou a Simão, Simão, filho de João, você me ama mais do que esse? Disse ele, sim, Senhor, tu sabes que te amo. Disse Jesus, cuide dos meus cordeiros. Novamente Jesus disse, Simão, filho de João, você me ama? Ele respondeu, sim, Senhor, tu sabes que te amo. Disse Jesus, pastorei as minhas ovelhas. Pela terceira vez, ele disse, Simão, filho de João, você me ama? Pedro ficou magoado, porque Jesus tinha perguntado pela terceira vez, você me ama? E ele lhe disse, Senhor, tu sabe todas as coisas e sabe que te amo. Disse Jesus, cuide das minhas ovelhas. Aquele que sabe todas as coisas, disse para Pedro, cuide das minhas ovelhas. É muito importante você entender alguma coisa e Deus falou ao meu coração 7 coisas que você precisa entender. 7 coisas que você possa agora entender e a sua vida não será a mesma. Nesse tempo de pandemia, nesse tempo de dúvidas, nesse tempo de dificuldades que as pessoas estão vivendo, você como filho de Sacá, você como um homem que tem recebido e uma mulher a direção de Deus para a sua vida, não ficando com medo, se reunindo como igreja, não se deixando levar por essas más notícias, entendendo as autoridades constituídas e, por fim, crendo que nenhuma praga chegará à sua tenda. Você precisa entender 7 coisas aqui nessa noite. E a primeira delas, eu quero te dizer que você tem que saber que uma coisa deve ser feita. Repita comigo, uma coisa deve ser feita. Filipenses 3, 13 ao 14 diz, irmãos, quanto a mim não julgo havê-lo alcançado, mas uma coisa faço. Uma coisa precisa ser feita. E o que precisa ser feito, pastor? Esquecendo das coisas que ficaram para trás, avançando para as que estão adiante, prossigo para o alvo, aleluia, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Uma coisa que precisa ser feita é esquecer o passado. Quantas pessoas estão presas ao passado? Elas ficam que, quando você se prende ao passado, é a doença do século, é a depressão. É você não conseguir se livrar de coisas que te prendem lá atrás. Uma vez eu contei para meus discípulos a história de uma mulher que morava na minha rua do Rio de Janeiro e ela ficou viúva e ela ficou vestida de preto por 25 anos, com um véu. Ela passava vergonha.
As pessoas falavam, uns sentiam dó. Mas eu quero te dizer, meu irmão, que o seu passado não te prende mais. Isaías 43, 18 e 19 fala o quê? Esqueça o que se foi. Essa palavra eu quero até profetizar sobre a sua vida, eu quero liberar essa palavra na sua vida. Isaías 43, que tem a ver com uma coisa que precisa ser feita. Diz assim, Isaías 43, verso 18, diz assim: esqueça o que se foi, não vivam no passado. Vejam, estou fazendo uma coisa nova. Essa primeira coisa que você tem que entender é o que você precisa fazer, porque Deus já fez. Isaías declara o que Deus já fez. E Paulo vem confirmando uma coisa fácil. Esqueça o passado. Esqueça o que se foi. Quantas pessoas ficam presas no passado, relembrando coisas? Isso trava as pessoas, isso trava o discipulado, isso trava a nossa vida, porque às vezes a gente retoma. Às vezes você já perdoou a sua esposa, o seu marido, uma coisa que ele te fez, e quando ele vai tomar, não, tem certeza que você vai fazer assim de novo. Quando a gente olha o passado, a gente fica preso. A segunda coisa que eu quero que você saiba é: uma coisa deve-se saber. A primeira coisa é uma coisa deve ser feita. A segunda, uma coisa deve se saber. Isso está em João, no capítulo 9. João, capítulo 9, conta a história de um cego. E esse cego, ele sabia de uma coisa importante, uma coisa que você também deve saber. Em João 9 conta essa história que eu não vou ler ela toda, mas ela diz assim no início: ao passar, Jesus viu um cego de nascença. Seus discípulos perguntou: mestre, quem pecou? Esse ou seus pais, para que ele nascesse cego? Disse Jesus: nem ele nem seus pais pecaram, mas isso aconteceu para que a obra de Deus se manifestasse. E a obra de Deus se manifestou. Ele foi curado. Aquele cego foi curado. Agora olha que interessante, pastor, o que deve se saber? Você já falou uma coisa deve ser feita, esquecer o passado. Uma coisa se deve saber. O que se deve saber, pastor? Eu quero ler com você aqui o versículo lá na frente, o versículo 22 em diante. Se os seus pais disseram isso porque tinha medo dos judeus, pois estes já haviam decidido que se alguém confessasse que Jesus era Cristo, seria expulso da sinagoga. Foi por isso que seus pais disseram: a idade ele tem? Perguntou a ele. Pela segunda vez, chamaram o homem que fora cego e lhe disseram: para a glória de Deus, diga a verdade, sabemos que esse homem é pecador. Ele respondeu: não sei se ele é pecador ou não. Uma coisa, o quê? Uma coisa sei, eu era cego e agora vejo. Pastor, o que eu preciso saber? Você precisa saber, você que está me vendo aí, meu irmão, quem você era e quem você é. Quem você era antes de Jesus e quem você é em Cristo. Se você que está na cela ainda não aceitou Jesus, você precisa saber quem você é hoje. Mas eu já quero declarar que você vai ser uma pessoa nova quando você conhecer Jesus. Ele diz aqui, uma coisa sei, eu era cego, agora vejo. Eu era drogado, eu me prostituía, eu era adúltero, agora em nome de Jesus eu sou um homem de Deus. Eu sou um homem que está mudado, uma coisa eu sei, aleluia, eu sei em quem eu tenho crido, eu sei quem é Jesus. Olha que lindo, meu irmão, uma coisa deve ser feita, esquecer o passado. Uma coisa se deve saber, quem você era e quem você é. Isso é identidade. Jesus era o homem de maior identidade. Ele falou: eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida, eu sou a porta, eu sou a ressurreição e a vida, eu sou alfa, eu sou ômega, eu sou o princípio, eu sou o fim, eu sou a luz do mundo. Jesus sabia quem ele era. E você precisa saber quem você é. Ninguém pode te botar para baixo. Um patrão, um líder, ninguém, um discípulo que se foi, porque você sabe quem você é. Você sabe aonde, aleluia, você pode chegar com Cristo Jesus. E eu tenho ensinado isso para a igreja. Quando eu sei quem eu sou, eu sei aonde eu estou. E quando você sabe onde você está, você sabe para onde você vai. Jesus disse isso, aleluia. Eu sei de onde eu vim e para onde vou. É
isso que você tem que saber, meu irmão, aonde você está e para onde você está indo. Aleluia. Primeira coisa que deve ser feita, esquecer o passado. Segunda coisa que se deve, é o que você deve saber, quem você é. E a terceira coisa, olha que interessante, que você precisa entender uma coisa. Que coisa, pastor? Que uma coisa acontece com todos. No livro de Eclesiastes 3, verso 9, 19 ao 20, Eclesiastes 3, do 19 ao 20, diz: porque o que sucede aos filhos do homem, sucede aos animais, o mesmo lhe sucede, como morre um, assim morre o outro. Olha que interessante, todos têm o mesmo fôlego de vida. Nenhuma vantagem tem o homem sobre os animais, porque tudo é vaidade, todos vão para o mesmo lugar, todos procedem do pó e ao pó tornarão. Meu amado, aqui nessa terra nós precisamos entender essa coisa, que tudo acontece para todos. Nós nascemos, nos reproduzimos, multiplicamos e morremos. Todo ser, ele nasce, cresce, reproduz e morre. Você precisa entender isso, ele está te dizendo aqui, mas um animal, ele não tem o espírito, ele não tem o fôlego. Você tem, meu irmão, o fôlego do espírito, o fôlego de vida. Eu quero declarar isso para você. Você é imagem e semelhança do Senhor. Então, uma coisa precisa ser feita, esquecer o passado. Uma coisa precisa se saber quem você é e quem você era. Uma coisa acontece a todos, você precisa entender isso. Uma coisa acontece a todos. Uma coisa deve ser buscada pelo cristão. O Salmo 27:4 diz: uma coisa pedi ao Senhor e a procuro, que eu possa viver na sua casa todos os dias da minha vida. Nesse tempo de pandemia, onde a igreja não está sendo considerada essencial, você está aí desse lado, torcendo para que o culto volte, torcendo para podermos juntos adorar o Senhor. E é uma coisa que precisa ser buscada. E eu vejo os comentários na internet, eu vejo o pessoal aqui da igreja publicar, que coisa linda, que vontade do culto voltar. Quantas mensagens eu tenho recebido: pastor, que saudade do culto, que saudade, né? Botaram até um meme, o pastor entrando, rodando no culto. O culto vai ser assim quando voltar. Uma coisa pedi ao Senhor e a procuro, que eu possa viver na sua casa todos os dias da minha vida. Aleluia. A quarta coisa, meu irmão, que eu quero falar ao seu coração. Uma coisa é bom evitar. O que, pastor? Uma coisa é bom evitar. Eu quero que você abra sua Bíblia no livro de Eclesiastes. E diz assim, no versículo 17 e 18. Eclesiastes, versículo 17 e 18. Uma coisa é bom evitar. Diga isso para as pessoas que estão aí na célula. Uma coisa é bom o quê? Evitar. Pastor, o que é bom evitar? Não seja demasiadamente ímpio e não seja tolo. Por que morrer antes do tempo? É bom reter uma coisa e não abrir mão da outra, pois quem teme a Deus evitará ambos extremos. Uma coisa é bom. O que é bom? É você evitar os extremos. Evitar os extremos. Evitar você realmente ser... quando você vem para Jesus, eu me lembro quando eu vim, isso me angustiava. Eu queria ser muito santo, eu queria fazer tudo, eu queria realmente mergulhar. Isso é muito importante, mas você nunca vai ser perfeito. Então é bom você botar logo no seu coração que é bom você evitar os extremos. Você nunca vai ser... Você que tem uma empresa, por exemplo, você nunca vai conseguir fazer 100% certo tudo. Mas Deus conhece seu coração. E você não vai conseguir, dentro do seu coração, fazer algo proposital, algo que vai enganar alguém, algo que vai corromper, algo que vai fazer você roubar alguma coisa. Mas eu quero declarar que os extremos precisam ser evitados. Quinta coisa. O que é uma coisa, pastor? Uma coisa é sem sentido. Pastor, o que é isso? Isso que eu vou ler para você agora, também no livro de Eclesiastes. Inclusive na minha Bíblia está na mesma página. Eu quero que você saiba que uma coisa é sem sentido e você realmente não vai entender.
E se você quiser entender, você vai se frustrar. Diz aqui uma coisa que é sem sentido. Eclesiastes 8, verso 14. Olha que interessante. Há mais uma, o quê? Coisa. Que coisa é essa? Sem sentido. Na terra, justos que recebem o que os ímpios merecem, e ímpios que recebem o que os justos merecem. Isso era uma coisa também que me angustiava muito. Pastor, quem nunca ouviu essa frase? Eu estou na igreja há tanto tempo e ele prosperou. Eu estou aqui esperando. E a pessoa que eu tentei começar uma corte, eu me frustrei. E aquela menina lá casou, olha só, ela está viajando para tal lugar, ela está viajando para outro lugar. E não vale a pena estar na igreja. Muitas pessoas saem da igreja, saem de Jesus, saem do seu relacionamento com Jesus, porque não entende essa coisa. Primeira coisa, uma coisa deve ser feita, esquece o passado, senão você vai ficar ansioso ou depressivo. Outra coisa, uma coisa se deve saber. O que, pastor? Da onde você veio e aonde você está. Quem você era e principalmente quem você é. E se você não é ainda de Jesus, é hoje, uma coisa você vai entender que é a última coisa que eu vou dizer, que é importante acontecer. Eu também disse aqui que uma coisa eu busco, que é estar na casa do Senhor todos os dias. Isso quem sabe que faz. É bom evitar, nós mostramos aqui o que é bom evitar, os extremos. Uma coisa é sem sentido, vai ter gente que não quer saber nada com Jesus, que vai ter muita grana, vai ter dinheiro, vai viajar para o Caribe, vai viajar para a Europa, e muitos cristãos podem ficar frustrados com isso no início, porque não sabe esperar o seu tempo. A Bíblia fala que é um tempo designado para todas as coisas, e eu quero declarar, meu irmão, se você crê, o teu tempo está chegando. Então não olhe para o ímpio, não olhe, a Bíblia fala, não olhe a vida dele. Ele está, meu amado, o fim dele, a Bíblia fala assim, eles podem estar hoje assim, mas o fim deles é a perdição. Então se você quer essa vida, olha o fim que ele vai ter. Mas como você sabe quem você é, que foi aqui o segundo tópico, você sabe quem você é, uma coisa, né? Você sabe quem você é, você sabe de onde você veio e para onde você vai. E você vai morar com Jesus. Você vai morar na Nova Jerusalém, em o nome de Jesus. E aqui, meu amado, eu quero declarar sobre a sua vida a penúltima coisa. Uma coisa é necessária. E eu quero ler com você Lucas, capítulo 10, do versículo 38 ao 42. Lucas 10, do 38 ao 42, diz assim: Indo eles de caminho, entrou Jesus num povoado, e certa mulher chamada Marta hospedou na sua casa. Tinha ela uma irmã chamada Maria, e esta quedava-se assentada aos pés do Senhor. Ao ouvir-lhe os ensinamentos, Marta agitava-se de um lado para o outro, ocupada em muitos serviços. Quantas pessoas estão assim igual Marta? Ocupada com muitas coisas, ocupada com muitos trabalhos, ocupada com tanta coisa no celular, ocupada com tantos aplicativos, com tantos jogos, com tantas coisas novas que surgem. Ela estava assim. De repente você está assim. Então se aproximou de Jesus e disse: Senhor, não te importa que minha irmã tenha deixado que eu fique a servir sozinha? Ordenou, pois que venha ajudar-me. Ordena que ela venha me ajudar. Tem gente que está fazendo muita coisa e está achando que está fazendo para Deus. Tem gente que está fazendo muito e acha que Deus está se agradando, mas olha a resposta que Jesus deu. Respondeu o Senhor Jesus: Marta, Marta, anda inquieta e preocupada com muita coisa. Você vê que o caminho de quem não sabe quem é, quem não sabe o que tem que fazer, quer esquecer as coisas, acaba na depressão. Mas aquele que está com muitas coisas fazendo é uma pessoa que está ansiosa. Agora o que Jesus disse para ela: Marta, Marta, você está ansiosa com muitas coisas. Entretanto, pouco é necessário, ao menos uma coisa. Aleluia! E ele diz aqui: Maria, pois escolheu a boa parte, e essa não lhe será tirada. Meu amado, o que é necessário hoje é você ir aos pés de Jesus. O que é necessário hoje é você entregar. Pastor, o que é uma coisa? É necessário o quê? Eu me preocupar com Jesus.
Esquecer essas coisas do seu celular que está te ocupando mais tempo que a palavra, mais tempo que seu devocional, mais tempo que a sua vida com Deus. É isso que você precisa tirar, muitas coisas. E até mesmo muitas coisas que você faz na igreja. Porque você precisa cuidar de você, da sua família, do seu corpo. E também dedicar ao Senhor. Dedicar às coisas de Deus, mas com equilíbrio. Você viu lá que é bom evitar os extremos. Agora olha que interessante. Escolher Jesus hoje é necessário. Então vamos repetir aqui a primeira coisa. Uma coisa deve ser feita. O que, pastor? Esquecer as coisas que ficaram para trás. A segunda coisa é o que se deve saber. Quem você era e quem você é. Você precisa saber a sua identidade. Você, quando sabe a sua identidade, aí eu já coloco aqui Salmo 27, 4, uma coisa pedi ao Senhor e a procuro. Uma coisa, que eu possa estar na sua casa todos os dias da minha vida. Quem sabe quem é, busque essa coisa. A terceira coisa, acontece a todos. Você precisa entender que uma coisa acontece a todos. Nós vamos nascer, crescer, multiplicar e morrer. Você precisa entender isso. Isso tudo acontece com todos. A quarta coisa, o que é essa coisa? É uma coisa que é bom evitar. Eclesiastes 7, do 17 ao 18. É bom evitar os extremos. Evite os extremos. Evite as coisas extremistas. A quinta coisa que é bom, pastor, o que é essa coisa? Uma coisa é sem sentido. Você precisa entender isso, meu irmão. Tem coisa que você não vai entender. Tem gente que é do mundo, que vai prosperar, que vai viajar, que vai fazer um monte de coisa. E você, está lá em Eclesiastes 8,14. E tem cristão que quebra a cara. Você precisa aprender isso. A sexta coisa, uma coisa é necessária, ir aos pés de Jesus. Então repita comigo, você que está na cela: Senhor Jesus, eu te recebo como meu Senhor, como meu Salvador. Creio que tu, somente tu, tem palavras de vida eterna. Escreva o meu nome no livro da vida. Você que estava afastado, você que estava afastado dos caminhos, você que nessa pandemia optou, isso foi um refúgio, foi uma desculpa para você não ter comunhão. Deus está te chamando, venha, não fica fazendo outras coisas como Marta, venha aos pés de Jesus. Você que está aí na cela a primeira vez, Deus vai te abençoar agora, Ele está entrando na tua vida, Ele está te dando uma família aí na célula, em nome de Jesus, que a glória e a graça do Senhor esteja com você. E a última coisa, meu irmão, que eu quero que você saiba, uma coisa que é importante em o nome de Jesus. A última coisa que eu quero falar. Uma coisa deve ser feita, uma coisa se deve saber, uma coisa, aleluia, é bom evitar, uma coisa acontece a todos, uma coisa é sem sentido, uma coisa é necessária, você fez aceitar Jesus, e uma coisa de repente te falta. Existia um jovem que chegou para Jesus e falou: eu dizimo, eu oferto, eu faço tudo. Pastor, mas o que eu tenho que fazer? Aí Jesus diz para ele, eu vou ler aqui a partir do versículo 20. Então ele respondeu: mestre, tudo isso tenho observado desde a minha juventude. E Jesus, fitando, o amou. Jesus está te amando. De repente você, como aquele jovem, está dizendo: eu faço tanta coisa, eu faço tudo. Eu canto, eu prego, eu faço isso, eu faço aquilo. Mas uma coisa, você que está aí na cela, você que de repente já está há bastante tempo na igreja, uma coisa de repente te falta. E diz aqui: e fitando os olhos nele, o amou e disse: só uma coisa te falta. Vai, vende tudo o que tens, dá aos pobres e terá um tesouro no céu. Então vem e segue-me. Ele, porém, contrariado com essa palavra, retirou-se triste. Eu vou repetir. Ele, contrariado com essa palavra, retirou-se triste. Meu amado, o que você tem contrariado? O que você não está concordando? Esse jovem, o que ele fez porque ele não concordou? O que impediu a conquista dele? O que pediu o arrependimento dele? Ele fugiu. Eu tenho ensinado para a igreja 3 coisas que impedem uma pessoa de mudar, que impedem uma pessoa de se transformar. Primeiro,
transferir a responsabilidade para outro. Deus foi em Adão. Adão, o que você fez? A mulher que tu me deste. Pedro quase cai nessa, no primeiro texto que eu li essa noite. Tu me amas, Pedro? Cuida das ovelhas. O que Pedro falou? Para não assumir o chamado? Quase botou a culpa no João. Mas é aquele? Aquele lá deixa comigo, disse Jesus. A gente, para não assumir o chamado e para não se arrepender, a gente inventa um monte de desculpas. Sabe o que a gente faz? Transfere a culpa para o nosso líder, transfere a culpa para os problemas que nossa família tem, que a igreja tem. Mas eu quero dizer para você que você não vai botar mais a culpa em nada, em nome de Jesus, nem em ninguém. A segunda coisa que a pessoa faz é se vitimizar. Elias se trancou numa caverna porque não queria assumir o seu chamado. E Jesus teve que ir até ele. Elias, o que você está fazendo aí, Elias? E ele está te perguntando, o que você está fazendo nessa condição? O que está acontecendo com você? Saia desse lugar que limita a tua visão, aleluia, sai da tua tenda, ele está te dizendo, sai da tua tenda. A segunda coisa é essa, a pessoa se vitimiza, tadinho de mim, muitos até choram, porque não querem assumir o seu chamado, porque não conseguem ir para Jesus. E a terceira coisa foi o que o jovem rico fez, ele fugiu. O que Jonas fez? Fugiu. Era para ir para uma cidade. Ah, não, eu vou para outra. Ele fugiu. Não fuja, meu irmão. Assuma hoje o seu chamado. É hoje, você que está na cela há muito tempo, você que está chegando agora, você que já conheceu Jesus e se desviou, você que está entrando. Hoje é o dia de você se arrepender. Hoje é o dia da tua vida mudar. Hoje é o dia de acabar de botar a culpa nos outros, na sua mãe, no seu pai, no seu filho, no seu patrão, no seu... Ah, não sou promovido por causa que ele gosta mais. Não. Assuma. Segundo, não se vitimiza mais. Tadinho de mim. E terceiro, cuidado para você não pedir para ir embora. Que isso acontece no trabalho? Para ele não continuar lá, o que é que ele faz? Tchau, pede para ir embora. Não é hora de pedir para ir embora. É hora de assumir o chamado. É hora de aceitar Jesus. É a hora de render a sua vida a Ele. Eu quero orar por você essa noite, meu irmão. Vamos repetir comigo? As coisas que aprendemos. Uma coisa deve ser feita, o quê? Esquecer o que se foi. Segunda, uma coisa precisa se saber, quem você é. A terceira, e quem eu sou, uma coisa pedir ao Senhor, eu procuro que eu possa viver na sua casa todos os dias na sua vida. Quem sabe quem é, vai para a igreja. Terceiro, uma coisa acontece a todos, você precisa entender isso. Todo ser humano nasce, cresce, reproduz e morre. Acontece a você, acontece a todos. Então aprenda a entender que nesse percurso coisas vão acontecer, coisas também que você não gosta. Uma coisa é bom evitar, os extremos. 5, uma coisa é sem sentido. Vai ter gente que não quer saber nada com Deus, que você vai olhar, vai achar que a vida dela é melhor que a sua. Não olhe para isso. A sexta coisa é necessária, se entregar aos pés de Jesus. E a sétima coisa, uma coisa te falta. Isso aí só você sabe o que falta. Aquilo que está atrapalhando o discipulado, aquilo que está atrapalhando a sua família, aquilo que está atrapalhando a sua intimidade com Deus, larga isso. O jovem, a prisão dele é o dinheiro. E eu quero terminar com essa pergunta para você discutir aí na célula. Vamos ver quem vai responder primeiro. E aí? O que está te atrapalhando? O filho, aquele servo, aquele jovem era o dinheiro. E aí eu te pergunto, o que está prendendo que você não consegue soltar para seguir Jesus? Deus abençoe a sua vida. Pais amados, que momento especial, o momento da ceia. Eu quero que você, como igreja, como comunidade Somos Um, possa participar desse momento. A palavra de Deus diz, no livro de 1 Coríntios, no capítulo 11, Paulo ele retrata como foi essa cerimônia tão linda feita por Jesus. E eu quero aqui começar te ensinando a importância desse momento. Diz aqui a palavra do Senhor em 1 Coríntios, no capítulo 11, a partir do verso 27. Portanto, todo aquele que comer o pão ou beber do cálice do Senhor indignamente será culpado de pecar contra o corpo e o sangue do Senhor. Esse texto nos mostra que a ceia é algo sério, é algo importante. E também mostra que existe maneira de ceiar de forma errada. Existem pessoas que ceiam que não deveriam ceiar. Aqui como igreja nós costumamos orientar para ceiar as pessoas que são batizadas.
Mas também existe o tópico, como você vai ler comigo aqui, onde diz que cada um deve examinar a si mesmo. Cada um deve avaliar a sua condição, deve avaliar como estão os seus sentimentos. Se houver cometido pecados, ele deve pedir perdão a Deus. E verdadeiramente no seu coração, ele deve ter uma nova vida. Uma pessoa que já sabe que não mudou, que não quer mudar, realmente ela deve rever e se avaliar bem se realmente ela tem condições para ceiar. Diz aqui no versículo 28, examine-se cada um a si mesmo, e então coma do pão e beba do cálice. Todo exame que você faz, uma prova, um exame, um concurso, existem os aprovados e os reprovados. Isso retrata bem o tópico anterior que eu falei. É preciso esse autoexame. 29. Pois quem come e bebe sem discernir o corpo do Senhor, come e bebe para a sua própria condenação. Isso mostra que tem consequências você ceiar de forma errada. Isso se retrata mais forte no verso 30, onde diz que algumas pessoas até perderam a sua condição de vida por causa disso. E diz aqui no versículo 26, porque sempre que comerem do pão e beberem do cálice, vocês estão anunciando a morte do Senhor até que Ele venha. Primeiro eu quero falar do pão. Jesus disse, eu sou o pão da vida. Aquele que comer de mim jamais terá fome. Aquele que beber de mim jamais terá sede. E eu quero dizer para você, meu irmão, que essa fome é aquele vazio que muitas pessoas têm, que tentam completar com tantas coisas que são as obras da carne. A prostituição, os vícios, tantas coisas que elas procuram saciar que só tem em Jesus. E Ele disse, eu sou o pão da vida. Eu sou o pão da vida. Eu sou o pão que desceu do céu, diz o Senhor. E nesse momento, eu quero que você entenda como é feito isso. E diz aqui no versículo 23, pois recebi do Senhor o que também lhe entreguei, que o Senhor Jesus, na noite que foi traído, tomou o pão, tendo dado graças, o partiu. E ele disse, esse é o meu corpo, que é dado em favor de vocês. Façam isso em memória de mim. Nesse momento é importante você partir o pão. O partir o pão tem algumas coisas simbólicas. Um do simbolismo é que nós devemos compartilhar as coisas com as pessoas. O partir do pão, ele também revelou Judas. O partir do pão, aleluia, aqueles dois homens no caminho de Emaú que não conheciam Jesus, mas no momento que partiu, eles conheceram Jesus. E Jesus é o pão da vida. Vamos comer essa noite. Semelhantemente, ele tomou o cálice e disse, esse é o meu sangue que é dado em favor de vós. Façam isso em memória de mim. A Bíblia também diz que a gente tem que fazer isso até que ele venha. Anuncia que ele está voltando. O sangue de Jesus, ele traz para nós redenção, justificação, perdão dos pecados, comunhão uns com os outros e santificação. Eu quero que você receba esses 5 elementos repetindo comigo. Pelo sangue de Jesus, eu sou redimido do poder do inimigo. Pelo sangue de Jesus, eu sou justificado. Pelo sangue de Jesus, todos os meus pecados são perdoados. E o Senhor te vê, meu irmão, como se você nunca tivesse pecado. Isso não é algo que você vai fazer para errar e saber que vai fazer de novo. Não, é algo que você acredita no seu coração. A quarta coisa é, se eu ando na luz, como Ele está na luz, temos comunhão uns com os outros. O que mostra que eu estou na luz é que eu tenho comunhão com meu irmão. E isso é muito claro quando Jesus diz em João, capítulo 3, eles não se aproximam da luz, que é a comunhão uns com os outros, para que as suas obras não sejam reprovadas. Por isso que ceia, com bom e agradável, que os irmãos convivam em união. Então, se eu ando na luz, eu tenho essa comunhão uns com os outros e o sangue de Jesus nos purifica de todo pecado. E por fim, pelo sangue de Jesus, eu sou santificado. Sem santidade, ninguém verá Deus. Isso é muito sério. Por isso que nós anunciamos a vinda do Senhor até que Ele venha. Então, beba desse sangue e receba cura na traição, cura de toda enfermidade, cura em nome de Jesus em qualquer área da sua vida, principalmente na área da prosperidade,
Você vai receber também a cura em nome de Jesus. Aonde você botar a mão será abençoado, você vai conseguir ter produtividade. Eu declaro que pelo sangue de Jesus você terá conquista quando você botar os seus pés, identidade quando Jesus também arrancar a sua barba e por fim quando furar o seu coração. Tudo isso, todo trauma de todos esses problemas vão ser cancelados na sua vida. Vamos tomar do cálice essa noite. Chorar com você. Senhor Deus, eu te agradeço pela vida de cada integrante da comunidade Somos Um e de outros que possam estar ceando conosco. Nós abençoamos, Senhor, a vida de cada um e recebemos essa cura em o nome de Jesus. Amém e amém. Deus abençoe a sua vida.